Fala, minha molecada do nono ano, tudo bem? Semana que vem teste, preste bem atenção. Esse vídeo é uma fixação do capítulo 8 e do capítulo 9, os dois capítulos que vão ser abordados no teste, mas por favor, façam com toda a calma do mundo. O matéria é extensa, mas vou ser bem objetivo no que eu vou falar com vocês aqui, visando o teste. Primeira coisa, antes de eu falar a aula toda, tá? Gravem uma coisa. Peguem muito dos presidentes as suas determinadas características. Por exemplo, a gente vai pegar de Getúlio o período de 15 anos de Getúlio no poder, que vai de 30 a 45, eu vou explicar nesse primeiro momento. E depois também a gente vai ver o período democrático, onde tem Getúlio, nós temos depois Eurico Gaspar Dutra, Getúlio, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, João Goulart. Esse período democrático, tá bom? Mas primeiro, vamos começar agora falando do primeiro vídeo, que foi da aula do capítulo 8, que foi a Era Vargas, com Getúlio Dornelles Vargas, o presidente que no primeiro momento ficou de 1930 até 45, 15 anos no poder. O seu governo foi dividido em três fases. O governo provisório, que foi de 30 a 34, o governo constitucional, que vai de 34 a 37, e o Estado Novo, que tem a ideia de 37 a 45. O governo, para Getúlio, no caráter provisório, chamado governo provisório, deu poderes para ele elaborar decretos-leis. Na verdade, ele não vai ter Constituição nesse momento, porque ele promete botar uma Constituição. Antes de botar a Constituição, ele criou os chamados decretos-lei. O que ele decidia, tá, era colocado em prova e ponto final. Então foi assim com as escolhas dos chamados tenentes, na verdade, que eram os interventores que ele colocava nos estados, exceto Minas Gerais, tá bom? Que continuou com o seu governador. Entretanto, todos os outros ele colocou. Então, ele criou, por exemplo, também o Conselho Nacional do Café, nesse momento, que era a produção do café pelo Brasil, o Ministério do Trabalho, que já começava a se desenhar para depois virar CLT, que nem a gente vai ver depois no Estado no Constitucional, e aí depois vai se perdurar como pai dos trabalhadores, o pai dos pobres, mas nesse momento ele já começava a criar uma ideia, tá? Houve alguns movimentos contrários que cobrava de Getúlio, inclusive, já a Constituição, porque ele tinha o poder dado a ele naquele momento de convocar uma Assembleia Constituinte. Então teve o movimento movimento constitucionalista de 1932, tá? Que a oligarquia paulista queria voltar ao poder, que já teve aquela briga inicial para Getúlio chegar. Eles não gostavam da centralização do poder na mão de Getúlio. Também a Revolução Constitucionalista que vai acontecer, vai ser munida pelo ódio das elites paulistas à centralização política de Getúlio, que vai conseguir controlar isso. Entretanto, a partir dessa Revolução de 32, acaba tendo que acontecer agora a Constituição. E existe aí a Constituição de 1934. Agora sim, o Brasil tem uma Constituição. Então, aquele governo provisório acaba e surge o segundo momento dessa Era Vargas, que é o momento conhecido como o governo constitucional. Características desse governo: o voto secreto, direito ao voto feminino, mas olha a chave interessante. Naquela época a sociedade era muito patriarcal, o que mandava na casa era o marido, era o homem. Então se você dá o direito ao voto feminino, logicamente quem vai votar em você, da mulher, é que o marido mandar praticamente. Então foi uma jogada muito inteligente, sabendo inclusive Getúlio que estava tendo o apoio. Ele separou os poderes, essa Assembleia Constituinte que construiu a Constituição, separou o poder em três poderes: executivo, legislativo, judiciário, Tribunal do Trabalho, e aí ele conseguiu dar o direito ao sindicato. O sindicato é aqueles que fazem revolução contra o trabalho. Olha que interessante. Ele dá as leis trabalhistas, que nem a gente vai ver, ele dá o direito ao sindicato e dá o desconto sindical, que por uma vez por ano o trabalhador cedia um dia de trabalho no valor e passava para o sindicato. Então o sindicato nem ia apunhar Getúlio Vargas, entende? Em compensação, os trabalhadores também agora vão gostar dele, porque ele dá leis para os trabalhadores. Ele começa, inclusive, a nacionalizar algumas empresas estrangeiras que estavam aqui.
e estabeleceu também o monopólio sobre determinadas coisas. Na verdade, o governo de Getúlio, nesse momento constitucionalista, abraçou todo mundo que poderia dar problema para ele, mas, claro, Getúlio também deixou ter os seus movimentos contrários a ele, evidentemente, nesse primeiro momento. Depois ele vai dar vai pirar ilegal aí, né? Dar um voo e vai... Primeiro surge dois grupos, né? O A e B, que era liderado, que é o chamado Ação Integralista Brasileira, que era liderado por Plínio Salgado, que era totalmente voltado para umas ideias fascistas. O Estado era totalitário, que eles defendiam. Eles utilizavam, inclusive, os camisas verdes, era uma coisa uniformizada, né? Eles promoviam perseguições aos comunistas. Qualquer um que era suspeito com o comunismo sofria na mão deles, com vias de fato mesmo, agressão, morte. Eles tinham um desenho como símbolo, o Anauê, né? Se cumprimentava com uma sigma, que é um desenho que depois vocês vão ver direitinho. Eles, de alguma forma, eles apoiavam muito até o governo de Vargas, né? Eles deixavam o governo de Vargas apoiado e a instalação do Estado Novo, que era um poder centralizado. Na verdade, Vargas, inclusive, era bem centralizador. Vargas tinha mais carinho por esse grupo do que o rival, que era o Aliança Nacional Libertadores, que era o ANL, liderados por Luiz Carlos Prestes e Olga Benário. Olga Benário, inclusive, depois Hitler manda para a Alemanha nazista. Tem um filme dela com a Camila Morgado chamado Olga, muito interessante também. Ele era esperado na União Soviética, no regime soviético, socialista. Os objetivos eram derrubar Getúlio, tá? Anular as dívidas que o Brasil tinha com as outras nações chamadas nações imperialistas e dar liberdades públicas e distribuir terra, chamada reforma agrária. Tanto que eles criaram uma revolta chamada Intentona Comunista, e foi a deixa para Getúlio. Getúlio já queria centralizar o poder dele e entendeu que esse era o momento. E aí um documento fraudado, sem pé nem cabeça, chamado Plano Cohen, tá? Surge. E esse Plano Cohen era uma desculpa que, na verdade, era que os comunistas iam invadir o Brasil, ia tomar conta do Brasil e dar um golpe. E aí Getúlio, evidentemente, aproveitou o momento e tomou a voz e falou: não, então não vai ter eleição, eu vou continuar no poder e a partir de agora eu mando de forma centralizada. Inclusive, ele substitui a Constituição. Sai a Constituição de 34, mais democrática, e surge a chamada Constituição Polaca, que, na verdade, era uma Constituição fascista da Polônia, né? E aí surge uma ditadura chamada o Estado Novo. Bem, para resolver isso, ele criou alguns órgãos que eram fundamentais para ter a estrutura no poder e manter Getúlio. Primeiro, o fechamento da AIB, que era a rival dele, claro, né? E aí teve alguns ataques e tudo, mas conseguiu combater isso. A DASP, que era o Departamento de Administração de Serviço Público, que centralizou toda a administração pública para ser controlada por Getúlio. E eu acho, sinceramente, agora a maior criação nesse momento, em termos de administração do governo de Vargas, que foi o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que só botava propagandas favoráveis a Getúlio, melhorava a imagem de Getúlio, censurava os meios de comunicação que não apoiavam Getúlio. E aí o que vai acontecer? Características desse Estado Novo que aí de certa forma faziam que a população meio que apoiava. A CLT, que foi o auge do populismo, né? Onde Getúlio estava lá com o povo, aquela coisa toda. Inclusive dando direito aos sindicatos, que eu acabei de falar anteriormente, e esses sindicatos que se dobravam ao governo eram conhecidos como os pelegos, né? Aqueles que se aceitavam o governo para não ir contra, porque ia perder o dinheiro que ganhava. Carteira do trabalho, justiça do trabalho, estabilidade de emprego, por exemplo, eram criados, o cara tinha 10 anos, não podia ser mandado embora, tinha que ter um processo burocrata, deixando bem claro duas coisas que muita gente comete erro. O FGTS não foi criado com Getúlio Vargas, na verdade, e nem o 13º salário, tá bom? Isso foi mais à frente, o FGTS durante a ditadura militar e o 13º salário foi criado já mais à frente com João Goulart, beleza? Que inclusive era ministro da Economia nesse momento aqui também.
Criou o Ministério da Aeronáutica, o Conselho Nacional do Petróleo, que depois vai vir ser a Petrobras, né? Que a gente começa em 53, surge a Petrobras, já no segundo mandato de Vargas, inclusive o motivo da briga dele toda lá com a oposição. Cria a Companhia Siderúrgica Nacional em 41, conhecido como CSN, a Companhia do Vale do Rio Doce, a Companhia Hidrelétrica, né, de São Francisco e a Fábrica Nacional de Motores, ou seja, isso fez que o Brasil desse um avanço, ou pelo menos passasse uma ideia de avanço. A guerra também estava comendo solta na Europa, a Segunda Guerra Mundial. O Brasil, ainda que parecia muito próximo dos regimes totalitários, na verdade era totalitário, mas acabou numa aliança com os Estados Unidos, entrando na guerra ao lado dos aliados, ou seja, contra Hitler. Inclusive, isso foi pago pelos Estados Unidos com empréstimo para o Brasil ter um investimento, por exemplo, na usina de Volta Redonda da CSN. Recebeu dinheiro. Outro ponto também, teve um afundamento dos navegações brasileiras por alguns alemães, o que gerou vários protestos contra os nazistas. E aí surgiu uma piada da época, era assim, o Brasil entrar na guerra, é mais fácil uma cobra fumar que o Brasil entrar numa guerra. Tanto que o logotipo do Brasil foi criado, foi uma cobra com cachimbo, porque a cobra fumou e o Brasil foi para a guerra. Ou seja, é criada a Força Expedicionária Brasileira, a Força Aérea Brasileira, a FEB e a FAB. E aqui, né, do ponto de vista cultural, a Disney vem para o Brasil, cria o personagem Zé Carioca para se aproximar com o filme Alô Amigos. Carmen Miranda, que é uma portuguesa mais um símbolo do Brasil, brasileira de coração, alma e artes, acaba indo também para os Estados Unidos, né, fazendo shows em Hollywood, aquela coisa toda. Então o Brasil se alia aos pés dos Estados Unidos. Esse, de certa forma, foi um avanço para Getúlio no âmbito de divulgação do seu governo, claro, baseado no Departamento de Imprensa e Propaganda. Isso aconteceu dessa forma. Aí surge a época de Getúlio sair para abrir a eleição, para ter uma nova eleição, e houve um movimento chamado queremismo, Queremos Getúlio, que queriam que continuasse ao poder, e Getúlio falava que ia voltar nos braços do povo. Não deu outra. Getúlio sai do poder, entra no seu lugar Eurico Gaspar Dutra, que vai ficar um tempo no poder, tá? Com seu mandato muito fechado, muito centralizador, e depois volta Getúlio. Quando Getúlio volta, e aí ele já volta em outro momento, ele volta agora no momento democrático, não é mais o Estado Novo, não é mais aquele governo que ele manda e desmanda, não. Agora é um governo que ele tem uma ideia muito mais, como eu vou falar para você, muito mais democrática. Mas a pergunta é, como é que um cara que é centralizador, totalmente voltado para ele, para as decisões dele, lidar com a democracia onde tem oposição? Em detalhe, tem que ler e ouvir a oposição e respeitar a democracia, já que ele não podia bater o martelo sobre nada que ele queria com as suas decisões extremamente pessoais. Entende, queridos? Então a coisa é um buraco muito grande aí. Isso é importante ressaltar. Então, como a gente estava falando, eu dei uma pausa no vídeo aqui para poder abrir outro documento aqui. Bem, como a gente estava falando, surge esse período democrático. No primeiro governo democrático é o de Eurico Gaspar Dutra, que vai de 46 até 51, tá? Durante a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, né, que não tinha um ataque bélico, mas tinha os ideais, a primeira coisa que Gaspar Dutra faz é romper com o PSDB e acabar com os sindicatos e perseguir todo mundo que era contra o governo também. Foi criado também a Escola Superior de Guerra. Essa Escola Superior de Guerra incentivava uma forma de organização contra qualquer tipo de tumulto. Outra coisa também, chamou muitos americanos para vir para cá, dando facilidades como terrenos, imposto mais barato e a liberdade para mandar o lucro lá para fora, e a mão de obra também era muito barata. Porém, foi no governo de Dutra que foi criado também a Constituição de 1946, que restabelecia as eleições diretas para a escolha dos governantes em todos os níveis.
Durante a Constituição de 46, poderia escolher presidente, governador e prefeitos. Então era muito comum você poder votar nos três, tá? As eleições para os senadores continuavam, deputados, também vereadores. Outra coisa importante também foi direito de volta, direito de liberdade de expressão, de pensamento, de crença religiosa, entre outras, tá bom? É muito importante também a chamada igualdade, de todos perante a lei, coisa que deve ser muito justa, aliás, deve ser assim, né? Outro plano também foi criado o plano SALT, S-A-L-T-E, que significava alguns pontos, 4 áreas fundamentais: saúde, alimentação, transporte e energia. E aí surge o plano SALT. Acaba o seu mandato e, enfim, volta Getúlio. Volta, como ele mesmo falou, pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, como ele mesmo disse, volta dos braços do povo eleito agora, pediram Getúlio, mais aquele problema que eu falei com vocês, ele vai enfrentar. Primeira coisa que tem, em 1951, coloca em prática todas as suas ideias de uma política popular, de uma política bem nacionalista, tudo voltado muito para o Brasil. Porém, ele vai valorizar as empresas nacionais. E aí tem um problema, porque ele aumenta o salário mínimo em 1º de maio de 1954 em 100%, ou seja, ele dobra o salário mínimo. Isso gera um conflito com a oposição, e até muitas pessoas falavam, como é que ele tem dinheiro para isso? Ele vai quebrar o país, não pode dar dinheiro assim. E houve um problema, eles começavam, né? Alguns empresários, inclusive, tinham que pagar o dobro, chefes militares, e a alta classe média se viu louca com Getúlio, e aí começa, de alguma forma, ter uma oposição. E Getúlio, para piorar a situação da oposição em relação a ele, lança a campanha O Petróleo é Nosso, visando estatizar o petróleo. No Brasil era dividido em 2 grupos aqui políticos, né? Os que eram os entreguistas, que eram conhecidos como aqueles que queriam que o Brasil privatizasse o petróleo, né? E os nacionalistas, que eram aqueles que estavam com Getúlio, né? Um dos camaradas que mais era rival de Getúlio, o jornalista Carlos Lacerda, que era da UDN, União Democrática Nacional, que era contra Getúlio o tempo todo, e atacava muito no Tribuna da Imprensa, que era o jornal de Carlos Lacerda. Ele sofre um atentado, que o seu guarda-costas morre, que era o Rubem Vaz, que era o major da aeronáutica, e o principal suspeito disso tudo foi Getúlio Vargas. As pressões só aumentam, e aí os militares começam a querer a saída de Getúlio Vargas, os grandes empresários, a embaixada norte-americana, todo mundo. Aí Getúlio respondia às críticas assim, só saio do palácio morto, e não deu outra. Em 24 de agosto de 1954, Getúlio deixa uma carta-testamento que eu vou colocar na íntegra para vocês, tá? Aí a carta-testamento de Getúlio, que gerou uma comoção nacional. Ele, com um tiro no peito, deixou uma carta, inclusive com uma frase, saiu da vida para entrar para a história. Vocês vão ver depois quando eu colocar a carta para vocês também, tá bom? Vai ter aí, vocês vão ter acesso, não sei se eu vou conseguir botar no grupo, na plataforma toda, mas colocar embaixo, vai estar aí. E assume depois no seu lugar, né? Assume o Café Filho, que era o vice, mas depois na eleição surge Juscelino Kubitschek e João Goulart como vice. Juscelino começa a botar o plano de metas com o slogan que era crescer o Brasil 50 anos em 5. E ele trouxe montadoras para cá, teve um avanço financeiro muito grande, construiu Brasília, na verdade, convocou os arquitetos Lúcio Costa e o nosso Oscar Niemeyer, e buscou os trabalhadores nordestinos para trabalhar nessa obra, que começaram a ser chamados de candangos. Então chamava o cara de candango que vinha trabalhar. Outro ponto também, ele falou que queria inaugurar a capital antes de deixar o governo. E ele conseguiu. No dia 21 de abril de 1960 é inaugurada uma nova capital, Brasília, que é uma cidade planejada, tá bom? Entre seu lugar, um camarada controverso, que vai ficar 7 meses no poder, que é Jânio Quadros,
né, que assume, ele na verdade ele era anticomunista, a favor da família, da propriedade, pretendia moralizar a sociedade. E aí ele acabou com o discurso de sou o salvador da prata e resolver. O problema é que ele vai lá, ele vai para o lado do pessoal que era odeia comunista e vai se aliar de novo à União Soviética. E aí os Estados Unidos, que tanto apoiavam inicialmente, começou a ficar com raiva. Para piorar a situação, você imagina, o cara tem o maior inimigo dos Estados Unidos, era o Ernesto Che Guevara. Ele pegou a maior honraria que o Brasil tinha aqui, Jânio Quadros pegou, a medalha Cruzeiro do Sul, e nomeou Ernesto Che Guevara com essa condecoração. Aí o pessoal se viu louco, começaram a pressionar, e ele fez que ele mesmo renuncia, dizendo que tinham forças ocultas, dizendo para que ele tinha que renunciar ao governo. E aí também as medidas que ele tinha, como proibição de biquíni, briga de galo, essa nomeação, essa condecoração ao maior inimigo dos Estados Unidos, aliás, o maior inimigo do capitalismo na América, ele vai lá e dá uma premiação, pesou bastante o seu governo. Quem tinha que assumir era o vice, e o vice era João Goulart, que estava o Jango, inclusive na China comunista, não queriam deixar ele assumir. Até que Leonel Brizola brigou para a chamada campanha da legalidade, né? Ele teve apoio de muita gente, inclusive de alguns militares, boa parte dos militares, que apoiavam, inclusive, Jango no poder. Ele consegue vir para chegar ao poder, porém, nos 2 primeiros anos, ele fica no sistema parlamentarista, ou seja, ele fica no poder, mas tinha um primeiro-ministro, uma espécie de primeiro-ministro governava o poder. Ele aceitou esses 2 primeiros momentos, mas depois a população apoia e dá de volta o poder como é que se diz? De presidencialismo para João Goulart. Bem, ele começa a ter medidas também que não agrada a boa parte dos empresários, porque segundo algumas medidas que ele tomava, as reformas de base que ele prometia, ele ainda fez um comício chamado Comício das Reformas de Base, apresentavam coisas que as empresas, os grandes proprietários, a classe média alta, os militarismos, no militarismo também não aceitou. E dias depois, a extrema-direita consegue organizar uma passeata também, uma manifestação, que era chamada Marcha da Família com Deus e pela Liberdade. O que vai acontecer é que ele não conseguiu ter todos os programas, que no dia 1º de abril de 1964, por ele apoiar as patentes baixas dos militares que tinham se rebelado contra as patentes mais altas, ele é derrubado e surge aí a chamada ditadura militar. E aí é assunto para nossa outro momento, quem sabe em sala presencial. Mas basicamente, querido, numa fixação, eu emendei tudo isso que eu já tinha botado na outra sala, de outros canais, de outros meios de comunicação para vocês, e eu fiz essa fixação. Tá bom? Prova, toda a calma do mundo, per favore. Tá bom? Beijo.